A batalha que existe é para saber quem vai ganhar a sua alma. E essa decisão cabe somente, exclusivamente a você. Eu e você estamos passando por provas continuamente para alcançarmos a vitória. E essa prova vence não quem é mais inteligente, vence não quem é mais sábio aos olhos do mundo, vence não quem é mais belo aos olhos do mundo. Nessa batalha vence quem se decide com força pelo amor. Essa batalha repercute hoje nas suas batalhas. O Senhor hoje quer nos instruir. Com o início do nosso livro, você já vai ler 2 passagens bíblicas na página 38. Ontem, o Padre Bem-vindo falava, no primeiro dia o Padre Bem-vindo falava sobre a rainha dos anjos, essa mulher vestida de sol. E no segundo dia, ontem, o Padre Bem-vindo falava desse auxílio dos anjos. Ele falava dos 9 coros angelicais. E hoje nós falamos da grande e terrível batalha que aconteceu no céu. E como essa batalha repercute hoje nas nossas batalhas espirituais. Hoje você vai aprender a vencer essas batalhas espirituais. Porque você não vai mais olhar somente com o olhar humano, mas com um olhar sobrenatural, um olhar divino. Não é contra homens de carne e sangue que estamos lutando. Estamos numa luta contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Mas eu quero te dizer uma notícia muito importante. O nosso livro começa citando 2 passagens bíblicas. A primeira, Isaías 14, de 13 a 15. E nessa passagem, a tradição da igreja vai atribuir ao anjo que era o maior de todos os anjos. E a passagem diz assim: Tu dizias, eu escalarei os céus e erigirei o meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. E entretanto, eis que tu foste precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Isaías 14, de 13 a 15. Essa passagem bíblica que a tradição da igreja atribui a Lúcifer, ao anjo que era o maior de todos e se revoltou. E nós vemos, o catecismo da igreja diz que na palavra do Gênesis, nós vemos um reflexo dessa palavra aqui: eu subirei e serei igual ao Altíssimo. Foi a mesma palavra que a serpente disse a Eva: não morrereis, sereis igual a Deus. Este foi o grande pecado de Lúcifer, mas eu quero te chamar a atenção numa palavra muito forte que é dita e precisamos prestar atenção. Entretanto, eis que tu foste precipitado. Primeira palavra que o Senhor quer nos dizer: o mal já foi vencido. A palavra já em Isaías 14 está profetizando que com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a força do espírito das trevas e de todos os anjos maus que o seguiram já foi derrotada. A primeira coisa que você precisa entender no seu combate espiritual é que você está combatendo um combate que você já sabe quem é o vencedor. Não é que a gente ainda vai descobrir quem é que vai vencer essa batalha. É como se você estivesse jogando num jogo de futebol que você já soubesse qual é o time que é o ganhador. Claro que vai ser suor, vai ter luta, vai ser batalha para vencer o jogo, mas você já sabe quem é que vai vencer esse jogo. O problema é que muitas pessoas estão iludidas pelo inimigo de Deus e acreditam que escolher os prazeres egoístas e viver uma vida egoísta longe de Deus vai ter a vitória, alguma vitória, tem algum valor. Mesmo que estejamos certos da vitória, ainda estamos numa batalha. Mas Jesus prometeu: aquele que perseverar do meu lado nessa batalha
tenha certeza de ser salvo. Quem perseverar lutando, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa batalha no céu entre os anjos bons e os anjos maus já teve um decreto. Por isso eu comecei lendo Isaías 14, falando que Lúcifer já foi precipitado. Mas em Apocalipse 12 o livro continua. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. E o dragão e os seus anjos travaram o combate. Mas, grava bem essa palavra que está aqui. É a palavra de Deus, Apocalipse 12. Mas eles não prevaleceram. Já está dizendo quem venceu a batalha. Miguel e seus anjos combateram os anjos do dragão. Os anjos decaídos, 1/3 dos anjos se revoltou. Mas eles não prevaleceram. Olha a boa notícia que o Senhor está te dando. Você já vai começando a entender que na sua batalha espiritual, você precisa aprender a tomar posse de uma vitória que já aconteceu. Você joga num time vencedor. Você luta num exército que não vai vencer. Já venceu. Está decretado. Já aconteceu no céu essa batalha e ele já foi derrotado. Esse pouco tempo que lhe resta é porque Deus dá liberdade aos seres humanos. Por isso ele pode usar a tentação. Mas a palavra está dizendo, não prevaleceram e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado e com ele os seus anjos. A mesma palavra que disse em Isaías 14, está repetindo aqui em Apocalipse. Ele foi precipitado. Jesus vai dizer, quando os discípulos foram enviados para pregar a boa notícia do reino de Deus, o Evangelho, os discípulos curaram enfermos, expulsaram demônios, fizeram milagres, ressuscitaram mortos, curaram leprosos, fizeram surdos ouvir, mudos falar, curaram tantos e tantos, mancos conseguiram caminhar e correr e voltaram tão felizes dizendo, Senhor, até os demônios obedeciam, as enfermidades obedeciam, iam embora quando nós chamávamos o teu nome sobre as pessoas. Jesus disse, cuidado, receber dons e carismas é algo bom, mas o grande motivo de alegria não é receber dons. Jesus vai dizer, muitos no último dia vão dizer, eu preguei em teu nome, Senhor. Eu falava do teu nome, Jesus. Eu pregava bem, eu cantava para ti, eu cantava na igreja, eu servia na igreja, eu lia a Bíblia, eu ia à missa. Jesus vai dizer, muitos vão dizer, expulsei demônios em teu nome. E muitos vão ouvir a palavra, longe de mim, malditos, porque eu não vos conheço, nunca vos conheci. Então Jesus vai dizer aos discípulos, não fiquem felizes, porque os demônios estão fugindo quando vocês invocam o meu nome, porque isso não é mérito de vocês, isso é o poder do meu nome sobre eles. Os dons que eu dou a vocês não são merecimentos, não se gloriem dos dons que vocês têm. Como diz Coríntios 4, o que você tem que você não recebeu? Ah, foi fruto do meu esforço, eu toco muito bem, eu canto muito bem porque eu trabalhei isso. Tudo foi dom de Deus. Não fiquem felizes porque vocês receberam dons. Claro, louvem a Deus por esses dons, mas a grande alegria é dos vossos nomes estarem escritos no céu. Jesus vai dizer assim, eis que eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Então fiquem felizes, não de serem grandes, ele era grande, ele estava no alto, mas ele caiu. Fiquem felizes de serem, como a Madre Kelly falou hoje, como a Virgem Maria, eis aqui a serva do Senhor, de serem obedientes à minha palavra, do seu nome está escrito no livro do reino dos céus, pois somente aqueles que obedecem os mandamentos de Deus são os que amam a Deus de verdade, não aqueles que têm muitos dons, mas quem obedece os mandamentos de Deus. Então,
essa palavra está dizendo que Satanás já foi precipitado. Jesus diz em Mateus 10, ele já caiu como um raio, ele já foi vencido, ele já foi esmagado debaixo dos pés da Virgem Imaculada, através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou. Então, que combate é esse, irmão? Esse combate vai repercutir na nossa vida. Eu não vou me deter aqui sobre o combate. Aqui no nosso livro vai narrar de uma maneira linda como foi o diálogo de Lúcifer com Deus, com São Miguel. Ele não aceitou que Deus se fizesse carne no ventre de Maria. Eu vou ler um pequenino trecho para você ver a raiva. O Padre Bem-vindo dizia como o inimigo tem raiva. Ele contava para a gente quando no exorcismo ele reza João capítulo 1, ou então o Evangelho da Ave Maria, da Anunciação, Lucas capítulo 1, quando Maria diz, eis aqui a escrava do Senhor. O anúncio do anjo Gabriel que nós rezamos no Ângelus, 6 horas da manhã, 6 horas da noite e meio-dia. O demônio não aguenta essa palavra. Eu sou a escrava do Senhor. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Foi o motivo principal dele ter se revoltado. A palavra de Deus em Hebreus vai dizer assim: quando Deus introduz o seu Filho na terra, Deus dá uma ordem que todos os anjos devem adorar. Um Deus feito homem. Um Deus que se fez abaixo da natureza dos anjos. Os anjos têm que servir e adorá-lo. Lúcifer não aceitou. Esse foi o grande motivo da revolta dele. Quando Deus se fez um de nós, ele nos elevou. E nos elevou acima de Lúcifer. Maria era uma criatura que foi criada, embelezada, cheia de graça. Foi colocada acima de Lúcifer, porque seria mãe do próprio Deus feito criança. E Lúcifer não aceitou, no seu orgulho disse, eu não servirei. O nosso livro vai explicar bem detalhado, mas eu vou ler somente um trecho, uma frase que o inimigo durante um exorcismo disse. Olha só a revolta do inimigo de Deus na página 42. Um dia o Padre Bamonte vai dizer, eu ouvi ele gritando no exorcismo. Eu sou Lúcifer, o mais luminoso de todos os anjos do céu. Eu me revoltei contra a vontade de Deus, porque eu não quis me sujeitar à majestade do Nazareno. Ficava-me muito bem estar debaixo do poder de Deus, mas eu não queria estar debaixo do poder de Deus feito carne, o Nazareno, que havia de nascer de uma mulher. Então eu disse, ou tu me fazes igual a ti, ou eu combaterei contra ti. Porque eu nunca me baixarei, nunca, a um Deus que se torna carne humana e assume os traços humanos e o corpo humano, nunca. Esse foi o motivo da grande revolta de Lúcifer. Deus nos engrandecer. Deus engrandecer a natureza humana, ele sentiu inveja de mim e de você. E por isso os lugares dos anjos decaídos, 1/3 dos anjos, bilhões, trilhões de anjos que se perderam, vão ser ocupados por nós, seres humanos, por aqueles que generosamente disserem o seu sim a Deus. Mas para poder dizer esse sim a Deus, essa queda de Lúcifer e de 1/3 dos anjos, hoje repercute na nossa guerra espiritual. Essa guerra que aconteceu no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater, porque os anjos passaram por uma noite escura, não entenderam aquela prova, e Miguel disse o argumento, enquanto Lúcifer quis convencer os anjos, isso é uma indignidade, isso é uma injustiça de Deus, querer nos rebaixar, querer nos diminuir. E São Miguel, na sua humildade, irmãos, nós não entendemos, mas quem somos nós para desafiar a Deus, para duvidar de Deus, para sermos mais do que Deus? Se Deus quer que sejamos servos, vamos nos abaixar. E Lúcifer, com argumentos muito inteligentes, começou a convencer, mas Miguel deu um grande brado que quebrou todo o argumento de Lúcifer. Quem é igual a Deus? Nós não somos nada diante do nosso Criador.
Quem é igual a Deus? E São Miguel e os anjos bons abraçaram o plano da misericórdia, quiseram ser servos, servir ao plano da salvação, servir aos seres humanos, servir a um Deus feito carne, a um rei humano. E por isso a mesma guerra que aconteceu no céu, acontece hoje aqui na terra. Ele foi precipitado para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa mesma guerra que aconteceu no céu, acontece na minha, na sua casa. Acontece na minha vida, na minha mente, no meu coração. O lugar do campo de batalha de Satanás, antes até de ser a sua família, é a sua alma. Quer dizer, a sua mente, o seu coração. É nesse lugar que se trava a batalha, porque o inimigo, ele não consegue enfrentar Deus. O demônio, ele não enfrenta Deus, porque Deus é todo poderoso. O que acontece numa batalha é porque Deus deu uma liberdade para mim e para você. E Deus respeita essa liberdade, pois se Deus fizesse assim, todos os demônios deixariam de existir. A batalha que existe é para saber quem vai ganhar a sua alma. E essa decisão cabe somente, exclusivamente a você. Eu e você estamos passando por provas continuamente para alcançarmos a vitória. E essa prova vence não quem é mais inteligente, vence não quem é mais sábio aos olhos do mundo, vence não quem é mais belo aos olhos do mundo. Nessa batalha vence quem se decide com força pelo amor. Mesmo que tenha passado por traumas, por feridas, não desiste de amar, pois o Deus que nós adoramos se chama amor. Como São Miguel e os anjos bons. E hoje eu quero te ensinar como é que acontece essa batalha. Essa mesma batalha que aconteceu no céu, acontece também no campo da nossa mente, no campo dos nossos sentimentos. Eu quero primeiro, antes de tudo, dizer que existem batalhas que nós travamos que são contra as tentações do mundo. Existem batalhas que nós travamos que são contra as nossas inclinações ruins. Mas a igreja ensina, a palavra de Deus ensina que existem batalhas que nós travamos contra o inimigo invisível chamado Satanás. Ele que era um astro de luz, era um anjo de luz, hoje é a serpente, um dragão, é um monstro. Foi pervertido, foi deformado pela sua escolha. Como naquele filme do Senhor dos Anéis, nós vemos aquela figura do Sméagol, que se tornou o Gollum, que se tornou um monstro. É o que o pecado fez com Lúcifer e é o que ele quer fazer com as pessoas que se entregam ao egoísmo, ao vício, ao pecado, ao distanciamento de Deus. Por isso nós vamos aprender com o Papa Paulo VI, numa audiência famosa de novembro de 72, ele vai dizer assim: o mal não é apenas uma deficiência, mas é uma eficiência. É um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor, quer dizer, ele se corrompeu e ele quer corromper os outros. Essa realidade terrível, misteriosa e assustadora. Quem se recusa a reconhecer a existência do demônio, deixa de lado o ensinamento da Bíblia e o ensinamento da igreja, disse o Papa. Quando você ouve pessoas da igreja dizendo que o demônio não existe, essas pessoas são hereges, essas pessoas cortaram os laços com o ensinamento da Santa Mãe Igreja e da Sagrada Escritura. E são alvo fácil do inimigo de Deus. Não, o mal é só uma deficiência. O Papa está dizendo, não, é uma eficiência. São pessoas espirituais, são anjos decaídos. E eu quero que você entenda hoje, com o nosso livro você está aprendendo sobre essa queda dos anjos hoje. Você vai depois ler com calma também, mas eu quero dizer quais áreas que o inimigo costuma agir. Primeira coisa, o Padre Bem-vindo tocava um pouco nesse assunto, de leve ele já comentou. Existem duas áreas na sua vida que o demônio não pode tocar. Entenda bem.
A área superior da nossa alma, o demônio não pode tocar. E essas duas áreas são a inteligência e a vontade. Anota isso. Tome nota no seu diário espiritual. Duas áreas que o inimigo não pode tocar. E nós precisamos ter a consciência disso para aprender a batalhar espiritualmente. Então, na nossa inteligência, ele não pode tocar. O demônio não tem poder de ler os seus pensamentos. Deus tem o poder de ler os seus pensamentos. O seu anjo da guarda, se você dá autorização a ele, porque ele está em Deus, Deus respeita você. Mas você dando essa autorização, quanto mais você der autorização ao seu anjo para ele agir na sua vida, você precisa rezar bastante, com frequência, chamar esse seu amigo, conversar com o seu anjo. Então ele vai ter uma autorização maior para agir, para te proteger. Então você precisa dar acesso ao seu anjo da guarda, ao seu coração. Isso é muito importante. Os santos também podem ter acesso ao seu coração conforme a abertura que você vai dando ao Senhor, porque o Senhor respeita a nossa liberdade, mas quanto mais a gente vai dando autorização ao céu, o céu tem acesso ao nosso mistério. Agora, os demônios não. Eles não entendem o que está acontecendo no seu pensamento, mas toma muito cuidado. Porque mesmo que ele não leia os pensamentos, quando ele te coloca uma tentação, ele percebe qual é a sua reação. Ele estuda o ser humano há milhares de anos. Então, não se engane. O inimigo não é bobo, não é trouxa. Ele tem experiência. Ele deduz o que você está sentindo. Se você está consentindo ou não na tentação, ele não pode saber a sua mente, mas ele percebe, não é? Ele percebe. Precisamos ser mais espertos do que ele. Porém, essas duas áreas não podem ser tocadas pelo inimigo. Nem nossa inteligência e muito menos a nossa vontade. Porque a inteligência você vai poder ponderar. Ah, isso é certo, isso é errado. Isso é do agrado de Deus, isso não é do agrado de Deus. O inimigo não vai poder escolher por você. Não vai poder observar por você. Você tem essa capacidade de ponderar. O que é o que? A sua inteligência. E a sua vontade é a sua escolha. Porque você é imagem e semelhança de Deus, você tem o poder de escolher entre o bem e o mal. Nunca o demônio vai pecar por você. Ele pode te trazer muita tentação, um prazer tão forte que te empurra para o pecado, mas nunca ele vai apertar o botãozinho por você. Todas as vezes que nós pecamos, não podemos acusar o diabo, pois quem peca sou eu. Bata no seu peito, peça perdão ao Senhor. Por isso tem pessoas que às vezes vão procurar o sacramento da confissão e diz: padre, eu me aborreci, mas também o meu marido fez isso. Padre, eu estourei com as crianças, mas também elas fizeram isso. Padre, eu falei um palavrão para o meu colega de trabalho, mas também ele fez isso. Se você se justificar, Deus vai te acusar. Mas se no tribunal da misericórdia, que é a confissão, você humildemente se acusar: eu sou pecador e eu não tenho paciência, eu não tive mansidão como Jesus, eu não soube me humilhar, eu sou pecador, eu cometi tal e tal pecado. Você pode até dizer: foi uma situação muito difícil para mim, mas eu que pequei. Nunca o diabo vai te forçar a pecar. Ele pode te arrastar com a tentação, te inebriar com a tentação. E depende da sua abertura. Você, conforme for dando abertura, vai ficando mais fraca a sua vontade. Sua vontade vai se entregando aos poucos a ele. Porque aquele prazer que o pecado traz, você vai deixando. Mas nunca ele entra sem você deixar. Então a sua vontade e a sua inteligência... Se uma pessoa se entrega a uma vida de muito pecado, a inteligência dela pode começar a ficar aos poucos obscurecida. A sua consciência começa a ficar mais cega, não percebe
o certo do errado, os pecados cegam, né? O vício vai cegando a alma. E também a sua vontade vai ficando enfraquecida. Você não consegue vencer aquela paixão. Você se deixa apaixonar por algum vício, por algum pecado, por alguma pessoa que te leva ao pecado. E a sua vontade fica enfraquecida. A sua inteligência pode ficar obscurecida. Mas você pode e deve restaurar. Porque o Senhor já venceu por você. Agora existem outras áreas. Sim, só voltando, quando você faz uma boa confissão, quando você medita a paixão de Cristo, a sua mente, o seu coração, a sua vontade são exorcizadas, são fortalecidas com os sacramentos, com as orações, com o rosário, com a Santa Missa bem participada, não é? Agora, existem outras áreas na nossa vida que o demônio tem acesso, sim. O Padre Roberto Bem-vindo tocava levemente nesse assunto. Por exemplo, os nossos sentidos interiores e os nossos sentidos exteriores. Quais são os sentidos exteriores? Vamos lá, ver se eu lembro, né? A audição, a visão, o tato, o paladar, qual que faltou? E o olfato. O inimigo ele pode usar desses meios dos nossos sentidos, e é um caminho que ele costuma usar para te aliciar ao pecado. Ele também tem acesso aos sentidos interiores, a nossa imaginação ele tem acesso. Ele não pode ler os seus pensamentos, mas grava bem isso, ele pode trazer à sua mente imagens, porque ele pode interferir na sua imaginação. Por isso ele tem o poder de agir, por exemplo, em algum sonho. Quem aqui nunca teve um pesadelo que foi tão real que você sentiu uma presença, sentiu um ataque, às vezes na área da castidade, às vezes na área da ira, às vezes na área do medo, pavor, uma presença, às vezes sedutora, às vezes aterrorizante. O inimigo ele tem poder de agir na nossa imaginação. E se ele vê que a gente consente e alimenta aquela distração, ele vai levando a gente para o pecado, mesmo que seja em pensamento. Se a gente consentir totalmente, a gente pode cometer pecado mortal até por pensamento. A gente confessa os pecados cometidos por pensamentos, palavras, atos e também omissões. Então o inimigo ele tem acesso, por isso a gente precisa trabalhar a nossa imaginação. Por isso nem tudo que vem na sua mente você pensa que é seu. Muitas vezes você está sob um ataque do inimigo. Um exemplo, você está de repente, um exemplo que eu vou dar concreto. Uma pessoa que eu acompanhei espiritualmente, estava no seu trabalho, fazendo naturalmente. De repente veio muitas imagens de mulheres nuas, cenas de sexo, cenas pornográficas. E essa pessoa não tinha. Quando uma pessoa tem o costume de ver coisas assim baixas, o inimigo usa dessas, é como se, vamos usar uma comparação. Você na sua mente, é o segundo ponto que eu ia dizer, a sua memória. É como se fosse o seu HD, né? Ali onde está armazenado o que entrou pelos seus sentidos, pelos olhos, pelos ouvidos. O inimigo ele tem o poder de usar isso, essa matéria-prima, essas brechas que você deu para entrar através dos sentidos. Ele traz a lembrança de situações, ele traz a lembrança de cenas, mas às vezes pessoas que nunca viram um filme pornográfico, vem essa devastadora invasão no seu pensamento. Grava bem uma coisa, sentir não é pecado, consentir é pecado. Se eu consentir um pouco, é pecado venial. Se eu consentir totalmente, decidindo pelo pecado, é pecado mortal. Então, sentir não é pecado, anote isso. Consentir é pecado. Sentir raiva não é pecado, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Outra tradução, mesmo sentindo cólera, não peque. Porque sentir não é pecado, mas o consentir é. Alimentar aquele sentimento ruim é pecado. É importante você entender que essa batalha espiritual que aconteceu e acontece a nível de espíritos,
Nem tudo que acontece com você é natural. O Padre Bem-vindo dizia, nem tudo é o diabo. A gente não pode achar que tudo é o diabo. Mas também o outro extremo é perigoso. Achar que tudo é psicológico, tudo. Um dos sinais de que vem do inimigo é esse exemplo que eu dei. O rapaz estava trabalhando naturalmente, de repente foi invadido por uma multidão de pensamentos. É um exemplo de uma legião de demônios que às vezes é enviada. Você às vezes, para vencer, precisa pegar sua garrafinha de água benta, jogar, fazer o sinal da cruz, pedir o sangue de Jesus sobre você. Olha, gente, às vezes eu até me recolho um pouco. Por exemplo, em algum momento de evento e tudo, eu estou sentindo um ataque espiritual, eu vou para um cantinho, faço uma oração, uma comunhão espiritual com Jesus, peço ao meu anjo da guarda proteção. Você tem que saber batalhar. Quando você percebe que alguma coisa começa a fugir do normal, não custa rezar. Aos poucos você vai percebendo com mais clareza quando existe no ar algum ataque satânico. Mas pelo sim, pelo não, nunca custa você parar um instante e pedir a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque você, pelo batismo, tem uma graça que não é humana. É uma graça que é sobre-humana, sobrenatural, é divina. E quando você está em sintonia com essa presença da Trindade dentro de você, o demônio fica confuso. Ele tinha certeza que você ia ter a reação assim, 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 porque ele tem experiência de como os homens agem naturalmente. Mas quando você está no espírito de oração, está em sintonia com a Trindade que mora em você, com a presença do Espírito Santo na sua alma, com Cristo, o menino Jesus que mora aqui dentro, Deus te dá uma graça que confunde o demônio. Ele diz, como é que ele venceu? Como é que ele conseguiu ter essa reação? Ele fica completamente confuso e derrotado. Então o Senhor está dizendo que você tem que tomar um cuidado muito maior com os seus sentidos exteriores e interiores. Muito cuidado com os seus olhos. Na hora que você vê algo que não é decente na internet, pode ser que você não sinta uma tentação tão forte, mas aquela cena que entrou, depois o inimigo vai trabalhando e vai aumentando aquela tentação. Cuidado com os olhos, cuidado com os ouvidos, palavras que depois o inimigo vai usar aquela palavra que você ouviu e vai colocar como é que se diz? Um alto-falante, vai colocar um amplificador daquela palavra e ela vai reverberando dentro de você e trazendo coisas negativas. Você tem que perceber que é algo espiritual, algo que você sente opressão e tira a sua paz, não é humano. Algo que começa a perturbar de uma maneira de agitar muito, não é somente humano. Muitas vezes é o inimigo maligno, invisível, Satanás e os seus. Por isso nunca custa você rezar. Ainda que seja algo humano, eu estou muito agitado e tudo, jogar água benta e rezar, o Espírito Santo age. Ainda que não seja uma interferência maligna, o Espírito Santo age também na parte humana. Então, com o tempo você vai aprender a discernir o que é humano. Isso aqui é porque eu tenho que fazer um tratamento com psicólogo, por causa dos traumas e tudo. Ou você vai perceber, por causa das minhas fraquezas, o demônio está aumentando a minha doença, uma bipolaridade, alguma doença psicológica, ou às vezes puramente diabólico. Principalmente, eu dei essa formação há poucos dias, quando é algo de repente, algo que não é comum, né? Uma depressão, você não costuma ter depressão, de repente vem uma tristeza fora do comum, provavelmente é espiritual. É uma intervenção diabólica. E você rezando, vai embora. Se você, através da oração perseverante e forte, manda embora a tristeza, ira, sensualidade, é um sinal de que aquilo era uma investida diabólica. Então, além dos nossos 5 sentidos, ele tem acesso à nossa imaginação, ao nosso emocional e à nossa memória. Como eu disse, ele não pode ler os seus pensamentos, mas ele pode ilustrar para você lembranças daquele filme indecente que você viu,
daquelas situações que você não deveria ter aberto os olhos, aberto os ouvidos, daquele toque que você recebeu. Você precisa guerrear com as armas de Deus. O nosso tempo é muito curto, mas eu quero finalizar dando duas armas muito poderosas. A primeira, o Padre Bem-vindo contava para a gente, não deu tempo dele contar aqui, que ele contou brevemente. Ele disse que o demônio acusava muito ele. Acusava não, assustava, tentava ameaçar ele, dizendo que ia matá-lo. Muitas vezes o diabo dizia: eu vou matar você. E uma vez o Padre Bem-vindo, indo pela BR, ele contou isso hoje para a gente de manhã, o carro que estava vindo não estava vendo ele, estava vindo bem na direção dele e não tinha acostamento. Então, a única forma que teve dele fazer, ele passou entre um ônibus, se eu não me engano, e o outro carro. Rente, quase bateram. Por pouco ele não perde sua vida. Quando ele foi fazer a sessão de exorcismo, o diabo disse assim: você viu o que eu fiz com você na BR? E o Padre Bem-vindo, quando ele disse: eu vou te matar, o Espírito Santo deu uma inspiração para ele e diz: você não vai me matar, porque eu já estou morto. Romanos capítulo 6 diz: todos aqueles que foram batizados em Cristo morreram com Cristo. Ele disse que o demônio nunca mais tentou ele com isso. Porque São Paulo diz: eu morri para o mundo, eu estou crucificado com Cristo. O mundo está crucificado para mim e eu para ele. Se você se decidiu de morrer com Cristo para o homem velho, o diabo vai ter medo de você. E por fim, outra palavra, essa palavra de você tomar posse do batismo. Eu morri para mim mesmo no batismo, eu vivo para Cristo. Isso já quebra muitas ciladas na tentação. Outra arma que o Senhor nos dá é uma revelação no exorcismo, que o demônio, o Padre Bamonte também, ou o Padre Gabriel Amorf, não me recordo agora, num exorcismo invocava São Miguel, e Lúcifer manifestou como foi a revolta dele na hora da prova. Ele disse assim, diante da revolta contra o amor de Deus: foi Miguel quem mais se indignou com a minha oposição a Deus e com a minha falta de respeito ao nosso Criador, ao nosso Deus. E agora é o seu papel de São Miguel, né? Ter se posto completamente à disposição de todas as pessoas que eu quero agarrar, especialmente as almas que aquele Jesus considera mais queridas, que rezam, que buscam, né? E que se mantêm junto de Jesus. Ele não fala o nome Jesus. Ele procura proteger todas essas almas, mas existem algumas que não se deixam proteger, porque querem andar por outros caminhos. E Lúcifer vai descrever assim: eu sou o anjo exterminador, eu quero exterminar todos vocês, a todos, quero massacrar-vos a todos, mas aparece sempre aquele, Miguel. Ele vem contra mim e não me dá descanso, vem com a sua espada a esquartejar-me, e já não posso fazer aquilo que eu queria. Eu quero levar essa guerra para o meio dos homens, mas ele procura estabelecer a paz, impedir as guerras entre vós. Deste modo ele me combate, procurando destruir tudo que eu tento fazer. Eu procuro fazer tudo o que eu posso, mas quando ele surge, sempre faz o contrário do que eu quero fazer. Quando vós orais ao arcanjo Miguel, eu fico chateado, porque ele arruína os meus planos e os destrói. Eu me esforço para fomentar guerras e ações perversas de todo tipo, mas quando ele está presente, eu não posso fazer o que eu queria fazer de mal. Quando ele está, eu não posso fazer, porque ele tem um poder acima do meu. E você vai terminar repetindo comigo essa palavra, que está no nosso livro, na página 43. O Padre Gabriele aprendeu e nos ensinou essa arma, que nas tentações, ou de medo, ou de tentação carnal, ou de ira, ou de tristeza, de orgulho, de briga, você vai enfrentá-lo com as armas da fé, da oração. Mas aqui está uma arma muito especial. Eu te convido a repetir comigo, para repetir em muitos momentos das suas batalhas. Quando o inimigo vier te assustar, vier te apavorar, você vai dizer assim: eu peço que você repita comigo agora:
Eu estou envolto no manto de Maria. Eu estou envolto no manto de Maria. O que podes fazer contra mim? O que podes fazer contra mim? Eu tenho ao meu lado o arcanjo São Miguel. Eu tenho ao meu lado o arcanjo São Miguel. Tenta lutar contra ele. Tenta lutar contra ele. Eu tenho o meu anjo da guarda. Eu tenho o meu anjo da guarda. Que vela para que eu não seja tocado. Que vela para que eu não seja tocado. Tu não podes fazer nada. Tu não podes fazer nada. E nós tomamos posse, Senhor, que a tua vitória já aconteceu. Os anjos maus já foram derrotados pela vossa morte e ressurreição. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu tomo posse dessa vitória na minha vida. Te peço a graça de perseverar até o fim. São grandes as batalhas, Senhor, na minha família, na minha casa, na minha própria alma, contra os vícios e tentações. Mas eu não desistirei, como o Padre Bessa dizia, porque eu já sou mais que vencedor naquele que nos amou. O inimigo já foi vencido, já foi precipitado, já foi derrotado. Por isso, eu me decido por Cristo e tomo posse da vitória de Deus em minha vida. Amém.